Olá, professores, professoras da Rede Estadual de São Paulo, sejam muito bem-vindos a mais um diálogo, a mais uma conversa relacionada, então, ao trabalho com as sequências de atividades do Programa de Recuperação e Aprofundamento proposto pela Secretaria Estadual, certo? É um prazer estar com vocês novamente, espero que essa discussão seja produtiva e que contribua para que as práticas pedagógicas aí que vocês realizam, não é, com tanta maestria na escola, sejam ainda mais eficientes para a produção de aprendizagem. Bom, a nossa pauta de hoje gira em torno de processos de avaliação, não é, avaliação, currículo, qual a relação entre avaliação e currículo para gerar aprendizagens significativas, ok? Farei uma áudio apresentação a meu respeito para que possamos iniciar, certo? Então, eu sou levemente morena, tenho os cabelos castanhos claros, na altura dos ombros, mais ou menos lisos, né? Tenho olhos castanhos também, estou usando uma blusa verde, óculos com estampa animalesca, aqui parecido com estampa de onça, né? Atrás de mim há uma parede branca, né? Totalmente branca, não há nada de decoração, né? Estou usando um batom escuro, e vamos lá, sou professora Vanuse, né, sou graduada em Letras, formada pela Universidade Federal de Goiás, em licenciatura plena em língua portuguesa e francesa, né, mas me aventurei por outros caminhos, estudando, né, fazendo algumas pós em gestão e avaliação pública, em educação de modo geral, trabalho hoje com formação de professores e produção de material para o ensino médio, mas, acima de qualquer coisa, né, de qualquer outra atividade, sou professora, tanto da rede municipal quanto da rede estadual. Estou aqui para compartilhar com vocês algumas experiências relacionadas, então, ao trabalho na sala de aula, certo? Então, vamos lá, compartilharei com vocês o material que utilizaremos hoje para as referências, e a partir daqui daremos sequência, certo? Vamos voltar lá no início, que deu errado aqui. Ok? Aparecendo certinho? Então, vamos lá, pessoal. Então, só retomando, né, o tema da nossa pauta de hoje, então, diz respeito à gestão curricular e avaliação, caminhos para aprendizagem significativa. Então, como produzimos aprendizagem a partir dessas duas ferramentas tão importantes para os processos de ensino-aprendizagem, certo? Aqui vocês têm, né, a direção de acesso para todo o material Aprender Sempre, que compõe, então, o programa de recuperação e aprofundamento de aprendizagens proposto, então, pela Rede Estadual de São Paulo, certo? Basta acessar por aqui e vocês terão a oportunidade de ler, ter acesso a todo o material relacionado, o qual é citado aqui, o qual é utilizado como base para a nossa conversa. Bom, professores, para a nossa conversa de hoje, nós organizamos, né, essa discussão em 3 momentos, para cada momento um objetivo, tá ok? Então, para o primeiro momento, nosso objetivo é trazer para vocês algumas ideias, não é, algumas situações, de modo que vocês possam retomar os processos avaliativos, tanto da avaliação diagnóstica de entrada, quanto da avaliação, não é, de aprendizagem, realizada em 2022, a fim de propiciar intervenções pedagógicas com foco na progressão do desempenho e da participação escolar dos estudantes, certo? Para o segundo momento, a nossa ideia é trazer para vocês alguns aspectos teóricos de forma que vocês possam discuti-los, não é, na escola durante os momentos de desdobramento dessa pauta, certo? Que será realizada com vocês neste momento, de forma que uma discussão relacionada ao planejamento reverso contribua, né, para que vocês ampliem as possibilidades de prática e de aplicação do material Aprender Sempre, sobretudo se tratando das sequências de atividades 7 e 8, certo? Então, nesse segundo momento, nós falaremos um pouco sobre o planejamento reverso, né, trazendo para vocês alguns pontos, algumas indicações para estudo e discussão, então, articulados à coleta de evidência, ok? Para que o planejamento reverso, então, seja aí mais uma possibilidade para vocês aplicarem e desenvolverem essa sequência de atividades, ok? Para o terceiro momento, já é de praxe, de costume, né, nós traremos para vocês uma possibilidade de experiência de aprendizagem, uma sugestão, para que vocês possam sugeri-la também
lá na discussão durante a TPC da escola, como uma outra possibilidade, outro caminho relacionado à aplicação das sequências de atividades 7 e 8 do programa Aprender Sempre, certo? Sempre destacamos que são sugestões, né, são possibilidades, e vocês podem aí customizar essas sugestões que nós trazemos de acordo com cada realidade, com cada oportunidade que vocês tiverem, então, na escola. Bom, para o primeiro momento, então, que está relacionado à questão de processos avaliativos, né, nós faremos aqui, então, a retomada de alguns aspectos relacionados a essas avaliações que estão disponíveis para vocês aí na rede, certo? De modo que nós possamos observar como é que os resultados dessas avaliações podem contribuir para que nós consigamos propiciar intervenções pedagógicas, pensando na progressão do desempenho e na participação dos estudantes, né? Nós estamos aí discutindo há algum tempo, só lembrando um pouquinho a importância da coleta de evidências para direcionar os nossos planejamentos, a importância de colocar o estudante como protagonista dessas ações, não é? De trazer o estudante para o centro do processo, de modo que ele atue ativamente na aquisição, não é? Nessas possibilidades aí de aquisição de conhecimento, de construção de conhecimento. O papel e atuação do estudante é sempre muito importante. Então, aqui começaremos, né, mostrando para vocês alguns aspectos relacionados a essas ferramentas que são disponibilizadas aí para vocês por meio da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, de modo, então, não é, que nós possamos refletir um pouco em relação a como utilizar os resultados dessas avaliações no nosso planejamento, não é? Como fazer uso pedagógico disso para que o nosso planejamento, então, as nossas escolhas sejam mais assertivas em relação à proposição de ações, não é? E a realização delas, então, no espaço escolar, certo? Na sala de aula, considerando os ritmos de aprendizagem, não é? O desempenho dos estudantes e como isso pode contribuir para que as nossas escolhas, então, sejam mais assertivas, ok? Então, nós temos aqui, olha, faremos com vocês uma retomada a partir deste ponto de algumas ações que foram desenvolvidas desde o início do ano, não é? Como ações de rede aí, propostas pela Secretaria de Educação. Para quê? Não é? Faremos essa retomada só para relembrar com vocês, então, para recuperar alguns caminhos importantes que podem ser retomados também durante as ATPCs, durante o desdobramento dessa pauta, de modo que isso possa contribuir também para o planejamento de vocês, certo? Então, rapidamente, de 2 a 11 de fevereiro de 2022, foi proposto o acolhimento e diagnóstico da aprendizagem dos estudantes, não foi isso? Tá? Nessa pauta, nós trazemos um detalhamento um pouco maior aí nos comentários, que podem ser estudados por vocês em outro momento, se vocês sentirem necessidade de retomar o vídeo, não é? Ou de pausar esse vídeo quando vocês estiverem assistindo a esse momento, pausar o vídeo, voltar, se não tiver ficado claro para vocês, se não tiverem ficado claras, né, as apresentações, as discussões, então pausem, retomem. O importante é que vocês compreendam o propósito e a funcionalidade disso aqui para o seu planejamento, tá bom? Então, de 2 a 11 de fevereiro, foi proposto esse período de acolhimento e diagnóstico das aprendizagens, correto? Por isso, foram disponibilizados alguns instrumentos, não é? Inclusive instrumentos próprios da escola, foram feitos encaminhamentos do conselho de classe do ano anterior, não é? Foram propostas algumas avaliações externas, outras internas, construção de portfólios, foram propostas também observações em relação à participação dos estudantes, enfim, uma série de outras ações que foram propostas e desenvolvidas por vocês nesse período. Depois, foram disponibilizados pela Secretaria de Estado a avaliação diagnóstica de entrada, correto? Com a finalidade de fazer uma sondagem, né? Que a avaliação SARESP e outras, né? Podem ter sido ofertadas outras também. De 14 de fevereiro a 4 de março, vocês desenvolveram, então, o período de retomada das atividades, certo? Esse período de retomada e consolidação de habilidades de anos séries anteriores, ele é imprescindível para a continuidade da trajetória escolar. Concordam comigo?
De 7 de março a 5 de abril de 2022, vocês fizeram, então, a conclusão desse período de retomada. Confere? Se eu estiver aqui me equivocando em alguns pontos, vocês considerem aí o que não foi dito, tá bom? Ao concluírem esse período, então, né, de retomada, por meio de recuperação, reforço e aprofundamento intensivos, as unidades escolares, então, foram orientadas a realizar trabalhos com foco na matriz de habilidades essenciais de cada ano série, correto? Então, dessa forma, né, a partir da aplicação de todos, do uso desses instrumentos propostos pela secretaria, certo? A partir do desenvolvimento dessas ações que foram propostas como ações de rede, não é? A gente tem, então, dois olhares importantes aqui, tá? Que é preciso, né, nós sugerimos que vocês os considerem no momento, então, dos desdobramentos dessa pauta. Importante, então, olha, o que os estudantes deveriam ter aprendido e não aprenderam? Já responderam essa pergunta? Gostariam de fazer uma paradinha aí, fazer uma pausa no vídeo, fazer algumas anotações, retomar alguns pontos em relação a isso? O que eles devem aprender para recuperar aprendizagens perdidas ou ainda não estudadas? Que habilidades a que eles não tiveram acesso em função da reorganização curricular aí no período de pandemia. Já tem respostas para essas duas perguntas? Então, essas atividades propostas na escola durante esse período são importantes para que vocês respondam e tenham respostas para essas perguntas, para que vocês façam uma avaliação de todo o processo de ensino-aprendizagem que foi desenvolvido agora, né, no primeiro semestre de 2022, de modo que vocês possam, então, revisitar os planejamentos, que vocês possam propor aí correção de rotas e outros, certo? Então, é nesse sentido. Aqui, nós retomamos com vocês a questão dos marcos de desenvolvimento, a respeito do qual já falamos em outros momentos, certo? Mas para retomar e reforçar com vocês, reiterar a importância dos marcos de desenvolvimento também associados aos resultados dessas avaliações, dessas atividades e de outras ferramentas que vocês aplicaram, então, desde o início do ano letivo de 2022, de modo que vocês utilizem todos esses processos para coleta de evidências, tá? E daí nós caminharemos, então, para a nossa proposta e a discussão aqui até o final dessa pauta, ok? Então, professores, quando nós trouxemos para vocês a perspectiva de olharem para os marcos de desenvolvimento que foram propostos, né, pelo CAED, que está aí à frente da elaboração dessas avaliações que são aplicadas, né, essas avaliações diagnósticas e tudo mais, a ideia é que vocês considerem, então, situações em que podem ser consideradas como importantes para que nós analisemos o desenvolvimento dos estudantes em relação ao período, ao ano escolar, à série em que ele está atualmente, certo? Para isso, é extremamente importante que ao olhar para esses marcos de desenvolvimento, vocês considerem quais habilidades estão envolvidas na formação do leitor, do escritor, certo? De modo geral, essas habilidades perpassam por todas as áreas, correto? Elas são um pouco mais específicas, não é? Aqui para a nossa área, para a língua portuguesa, mas quando se trata de formação do leitor, né, ou formação do escritor no ensino médio, é importante que todas as áreas aí trabalhem de forma articulada, correto? Então, vocês podem olhar para as habilidades que estão envolvidas nesse processo de formação, de ampliação da proficiência leitora do estudante, da mesma forma como ampliação das competências dele em relação à escrita, de modo que vocês percebam como é que o estudante tem progredido em relação a isso ao longo do período de escolaridade, ou seja, nós estamos aqui falando de ensino médio, certo? Como é que esses estudantes desenvolveram essas habilidades lá nos anos finais, por exemplo? Ok? Como é que essas habilidades estão inseridas no contexto formativo dos estudantes nesse percurso? Segundo ponto, a aprendizagem de novos tópicos do currículo, não é? Que conduzem o desenvolvimento de habilidades que estão previstas para a formação desse estudante, então, no período escolar em que ele está atualmente. E um terceiro ponto, como é que essas aprendizagens
não é, estão acontecendo? O que que elas requerem? As aprendizagens que os estudantes precisam desenvolver agora, neste momento, dependem de outras habilidades que eles deveriam ter desenvolvido anteriormente e por diferentes situações eles não desenvolveram? Tá? Então, os marcos de desenvolvimento vão ajudá-los, né, vão contribuir de forma significativa para que esse olhar seja feito de forma, então, a considerar evidências. Né? Na educação, é extremamente importante que a gente faça isso, que a gente parta de evidências, não é? O que realmente nós temos em mãos, que evidências, que informações nós temos em mãos que nos dizem como os nossos estudantes estão. Se nós sabemos exatamente como eles estão, é mais fácil saber do que eles precisam, certo? Então, é nesse sentido que propomos o estudo, a leitura atenta dos marcos de desenvolvimento, tá? Aí, nas discussões, nos nossos comentários, nós indicamos qual é o caminho, né? Qual é o processo que vocês poderão fazer para acessarem esses marcos, né? Terem acesso a essa planilha. É importante destacar que, olha, em língua portuguesa, esses marcos são coletados desde os anos iniciais, não é? Então, há um primeiro marco de desenvolvimento que é feito lá no período, no terceiro aninho dos anos iniciais, depois no quinto ano, quando eles estão finalizando, né, os estudantes estão finalizando os anos iniciais, depois esses marcos de desenvolvimento são sistematizados no oitavo ano, não é? Quando eles estão finalizando, então, os anos finais, e depois na segunda série do ensino médio, quando eles estão aí no meio do percurso formativo do ensino médio, quase finalizando, então, todo o processo da educação básica, certo? Então, é importante que vocês olhem para esses marcos, de modo que vocês acompanhem o percurso que o estudante precisaria ter feito, né, durante os anos de escolaridade dele, para que sejam identificadas as necessidades, não é? Em que pontos esse estudante não conseguiu avançar de forma satisfatória, como ele deveria ter avançado, correto? Então, é nesse sentido. Aqui nós trouxemos, olha, alguns exemplos, então, nós temos nesse quadro os indicadores aí que caracterizam os marcos de desenvolvimento no um terceiro marco, que acontece no oitavo ano do ensino dos anos finais, e o quarto marco, então, que se refere a essa organização na segunda série do ensino médio, ok? Vocês poderão fazer uma leitura atenta desse quadro, observando que esses marcos contemplam, não é, as práticas de leitura, escrita, análise linguística e oralidade, ok? Então, nós temos aí pontos, habilidades, descrição de habilidades que nos ajudam a perceber e a coletar evidências em relação ao desenvolvimento dos nossos estudantes, tanto em relação à leitura, quanto à escrita, à análise linguística e à oralidade, correto? Então, comparem os marcos que são organizados, sistematizados no oitavo ano, com os marcos que são sistematizados na segunda série. É possível observar, então, essa gradação no oitavo ano, né, quando o estudante estava finalizando os anos finais, ele teria, então, que ter desenvolvido algumas habilidades que são consideradas próprias, alguns processos cognitivos que são considerados próprios para o período de escolaridade em questão. Da mesma forma, no ensino médio. E esses marcos, então, nos direcionam para esse olhar do que realmente os nossos estudantes precisam, não é? E nós estamos insistindo nesses processos relacionados à proficiência leitora, à proficiência de escrita, porque nós sabemos que esses processos são importantes para que o estudante se desenvolva em qualquer área do conhecimento, certo? Para que as habilidades propostas em qualquer área do conhecimento sejam desenvolvidas de forma satisfatória, de acordo com o período em que elas estão programadas, ou seja, referente ao ano de escolaridade em que o estudante se encontra. Bom, é importante que vocês retomem os resultados dessas avaliações, né, que foram apresentadas aí, que foram propostas para vocês desde o início do ano letivo de 2022, e que vocês considerem os resultados. Chamamos a atenção para a seguinte questão: os dados em si não nos dizem muitas coisas, os números sozinhos não dão conta de nos dizer exatamente do que os estudantes precisam.
esses números precisam ser analisados, eles precisam ser interpretados. Então, quando a gente olha para os resultados da avaliação diagnóstica de entrada e observamos, olha, que no nível muito baixo, e isso em relação a estudantes de ensino médio, certo? Nós tivemos uma taxa de participação de 68%, nós tivemos um percentual médio de acertos no teste de 60%, e a média de acertos da rede, de forma geral, foi de 56%. Quando a gente olha para esses percentuais, eles não dizem praticamente nada sozinhos. Então, é preciso que nas discussões, aí nas ATPCs da escola, vocês analisem, interpretem. Então, o que esses dados nos dizem? O que levou a esses resultados? Por que nós tivemos 68% de participação? Por que nós temos hoje 428 estudantes, então, centralizados aí nos níveis muito baixos, no nível considerado muito baixo, né? Nível de aprendizagem muito baixo. Por que nós temos, então, 2.023 estudantes, média de 27% deles, centralizados aí em níveis de aprendizagem considerados baixos? E daí nós temos o percentual, não é, de estudantes considerados com aprendizagem média, e o nível de estudantes aí, um percentual de estudantes considerados com aprendizagem com desempenho alto. Então, por que é? Quais são as causas, né? Quais são as razões? Quais são os motivos que levaram a esses resultados? As ações que têm sido aplicadas ou desenvolvidas na escola estão contribuindo para que esses resultados melhorem? Né? Então, é nesse sentido, é preciso que esses dados sejam considerados de forma significativa, olhando para todo o contexto que envolve a escola, não é? Quem são esses estudantes, como é que eles estão sendo acolhidos, não é? Quais as situações de aprendizagem estão oportunizadas para eles, e como o nosso planejamento tem contribuído para o alcance desses resultados, em que pontos precisamos melhorar, certo? Bom, é importante considerar que as habilidades do currículo paulista, elas estão, então, elas nos direcionam lá para os marcos de desenvolvimento. As habilidades são organizadas no currículo considerando exatamente essa perspectiva de gradação de conhecimento. Os nossos estudantes, não é? Eles vão, conforme a idade, conforme o período, conforme o ano de escolaridade em que eles estão, há processos cognitivos, né, adequados, considerados adequados para o nível em que eles estão, para o momento em que eles estão, para a idade em que eles estão. Então, o que nós fizemos? Nós extraímos aqui algumas habilidades que foram consideradas na elaboração dessas avaliações, né, da avaliação diagnóstica de entrada, principalmente, e relacionamos aqui o percentual de acerto que essas habilidades tiveram. Importante destacar que essas habilidades relacionadas aqui, elas estão direcionadas, elas estão extremamente fortemente relacionadas às habilidades que estão propostas, tanto na sequência de atividades 7, quanto na sequência de atividades 8 do volume 1 do material Aprender Sempre, correto? Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos mostrando para vocês como as habilidades do currículo estão articuladas às habilidades que são utilizadas para a elaboração dessas avaliações, de modo que vocês percebam a coerência pedagógica e que, consequentemente, são refletidas aí nos resultados, certo? Isso é para dizer para vocês o seguinte: como é importante, professores, olhar para esses resultados, olhar para o desempenho dos nossos estudantes em relação a cada habilidade que foi avaliada, para que a gente perceba quais são as necessidades de aprendizagem, correto? Para que o nosso planejamento realmente disponibilize para esses estudantes aquilo que eles precisam no momento em que eles estão. Nós trouxemos para vocês a análise de um item, na verdade, não é? Essas avaliações, elas possuem todo um processo de construção, elas não são construídas aleatoriamente, essas habilidades não são selecionadas aleatoriamente, e quando as instituições responsáveis vão elaborar esses itens, são considerados, então, diversos elementos, inclusive os marcos de desenvolvimento. Então, aqui nós temos um exemplo de item que foi utilizado na avaliação diagnóstica de entrada de 2022, só para que vocês percebam o seguinte:
como a avaliação, não é? Como a organização da avaliação, a elaboração da avaliação está relacionada às habilidades que estão sendo previstas, propostas no trabalho com as sequências de atividades do material Aprender Sempre. Aqui nós temos a construção de um item que partiu, olha, que utilizou como suporte um texto multissemiótico, é uma tirinha. Então, para que o estudante do ensino médio conseguisse extrair esse sentido desse texto, para que ele conseguisse, então, acertar, para que ele conseguisse marcar aí a alternativa que corresponde ao descritor desse item, né, o estudante precisa, então, considerar, ele precisa estar preparado para fazer leitura de um texto que traz aí, olha, que vai exigir dele a aplicação, o envolvimento de alguns processos cognitivos que são um pouco mais complexos. O estudante precisa ter, então, a habilidade para perceber, olha, para extrair sentido dos elementos verbais, dos elementos não verbais, associando isso com o enunciado da questão e a comanda que está relacionada à habilidade escolhida para avaliar esse item, para avaliar o estudante por meio desse item. Então, aqui nós temos, olha, o despertador da Anésia toca todos os dias às 7 da manhã. Em vão, acorda inútil. O estudante precisaria perceber, então, olha, que a Anésia aí, ela é acordada por outra coisa que não seja, que não é o despertador, né? Então, o que esse despertador está fazendo aí? Qual a utilidade dele? Então, vem a comanda do item. De acordo com esse texto, a personagem Anésia costuma acordar sempre no mesmo horário? Deseja aprender a mexer no despertador? Não confia em aparelhos eletrônicos? Não gosta de acordar cedo? Não precisa de despertador para acordar? Vejam que existe coerência em cada uma das alternativas. Mas é importante que o estudante relacione cada uma das alternativas com a comanda e com os elementos apresentados no texto e com a forma como esse estudante vai extrair sentido desse texto, né? Tendo em vista que é um texto multissemiótico, o estudante precisa, então, ativar processos cognitivos que não são tão simples, não é? Ele precisa trazer aí, além dos elementos linguísticos, ele precisa trazer conhecimento de mundo, ele precisa entender um pouco aí de todo esse contexto, da finalidade, da funcionalidade do despertador, não é? E também da situação que está sendo ironizada aí, né? Olha como a Anésia é acordada, né? Acorda inútil. Então, é um exemplo de item para vocês perceberem como as habilidades das sequências de atividades 7 e 8 estão relacionadas às perspectivas de elaboração dessa avaliação. Bom, nós trouxemos também para analisar aqui com vocês um conjunto de habilidades que foram utilizadas na avaliação da aprendizagem em processo de 2022, né? Do mesmo modo como na avaliação diagnóstica de entrada, essas habilidades estão amplamente relacionadas às habilidades do material Aprender Sempre. Então, existe toda uma relação entre o que foi cobrado na avaliação e o que está sendo proposto nessa sequência de atividades, certo? Então, nós temos aí os percentuais de acerto para as habilidades, não é? Que foram utilizadas na avaliação da aprendizagem em processo 2022 e seguimos no mesmo processo da avaliação diagnóstica de entrada. Trouxemos para vocês um item utilizado, então, na avaliação de aprendizagem em processo 2022, aplicada para as turmas de segunda série do ensino médio de toda a rede estadual. Aqui, olha, o texto é um pouco mais longo, né, não teremos tempo de ler todos, mas o que nós gostaríamos de destacar aqui é importante que vocês discutam também lá nas reuniões de vocês na escola, é que qual é o nível de complexidade deste item, o que ele exige do estudante, como é que essas habilidades do currículo estão contribuindo para que os nossos estudantes consigam, então, realizar, acertar esses itens que são propostos nas avaliações. Aqui na avaliação de aprendizagem em processo, nós temos um item que propõe a análise. O estudante precisa ler 2 textos, não é? Um texto totalmente verbal,
um outro texto multissemiótico que traz, além da linguagem verbal, ele traz elementos não verbais, então isso exige um pouco mais do estudante, de modo que ele vai ter que estabelecer aí, olha, a relação entre diferentes aspectos que integram, que compõem o texto 1 e da mesma forma o texto 2, para que ele consiga, então, acertar a esse item, não é? Então, ele vai ter que perceber qual a informação comum entre a informação comum que é apresentada nos dois textos. Então, é só para que vocês percebam como é que tem de ser, por exemplo, qual a perspectiva do nosso trabalho em sala de aula, como é que os resultados dessas avaliações nos ajudam, então, a possibilitar condições para que o nosso estudante acerte a um item como esse. Seguindo, então, no nosso diálogo, para fechar esse primeiro momento, né, ao confrontar, então, as habilidades que são utilizadas para a elaboração dessas avaliações com as habilidades que são utilizadas, né, para a elaboração do material Aprender Sempre, nós observamos, então, olha, que elas dialogam, elas estão relacionadas. Então, se você olha, professor, para os resultados dessas avaliações, se você considera as habilidades que são utilizadas para a elaboração dessas avaliações em relação às habilidades que estão propostas nas sequências de atividades, é possível que você amplie as possibilidades de aprendizagem, que você amplie as perspectivas de aprendizagem desses estudantes por meio desse material, considerando, então, esses resultados para coleta de evidências, ok? Então, para o segundo momento, nós discutiremos com vocês alguns aspectos teóricos relativos ao planejamento reverso. O que é o planejamento reverso? De que forma ele pode ser uma excelente ferramenta para nos ajudar nessa proposta de planejamento a partir de evidências, não é? A partir de resultados de aprendizagem. É isso, então, que faremos no segundo momento. E, para isso, faremos uma pergunta, e nós gostaríamos muito que, durante o momento em que vocês estivessem assistindo a esse vídeo, que vocês fizessem uma pausazinha aí no vídeo de vocês para a seguinte reflexão. Como os resultados da avaliação de aprendizagem em processo, ou seja, a AAP, e a aplicação do planejamento reverso com base na coleta de evidências, podem potencializar o ensino-aprendizagem de modo a reduzir as desigualdades na escola? O que vocês acham disso? Né? Pausem o vídeo aí um minutinho e, por gentileza, façam essa reflexão, façam anotações que possam servir, que possam subsidiar a discussão de vocês durante as ATPCs, tá bom? Bom, como não temos as devolutivas de vocês, para fechar essa reflexão, nós trouxemos aqui uma citação do Vikings, né? Um estudo relacionado aí ao planejamento reverso. Ele diz que o planejamento reverso permite aos professores refletirem acerca de seus trabalhos em sala de aula e de que maneira eles aplicam as atividades, tendo por base as habilidades necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Para esses autores, não é, estabelecer novos olhares envolve inicialmente pensar muito sobre as aprendizagens específicas e almejadas, planejadas muito antes de pensar sobre o que nós, como professores, vamos fazer ou oferecer nas nossas atividades de ensino-aprendizagem. Como sabemos, caros colegas, muitas vezes as considerações sobre o que ensinar e como ensinar podem fazer parte de um percurso rotineiro, uma questão de hábito mesmo. Por isso é desafiador. E o desafio que propomos aqui é focar primeiro nas aprendizagens desejadas, nos resultados que pretendemos alcançar, não é? E esses resultados que pretendemos alcançar, eles serão sistematizados aí por meio das coletas de evidências, que podem ser feitas de diferentes maneiras, de modo, então, que a gente acerte um pouco mais nos nossos planejamentos, ok? Esperamos que vocês tenham anotado, tenham feito aí esperamos que vocês façam algumas reflexões, então, enquanto estiverem assistindo esse vídeo, e que essas reflexões sejam importantes também durante o planejamento. Chamamos a atenção, olha, para outro ponto importante a ser considerado durante as discussões de vocês. Dados, evidências, conhecimento, possibilidades de ação e resultados estão interligados o tempo inteiro.
Os dados sozinhos não dão conta de nos dizer a real situação dos nossos estudantes, ou seja, do que eles realmente precisam. Esses dados precisam ser transformados em evidências. E como é que isso é feito? Você olhar por meio de ações como você olha para o dado, você olha para o número, e então propõe reflexões. Como é que os nossos estudantes chegaram a esses resultados? Não é? Em que condições de aprendizagem os nossos estudantes chegaram aqui? O que nós oferecemos a eles? Como nós favorecemos ou como nós participamos desse processo? O que foi feito? O que precisava ser feito? Né? O que podemos fazer a partir de agora? Então, é importante que os dados sejam transformados em evidências, ou seja, é preciso que toda a escola reflita, não é? E que realmente faça uma interpretação segura desses dados, o que os números nos dizem, ok? A partir do momento em que vocês geram essas evidências, ou seja, a partir do momento em que vocês trazem para o olhar, para o coletivo, a discussão do que é que os números trazem, isso vai gerando conhecimento. Conhecimento de quê? De quem realmente são os nossos estudantes, de como os nossos estudantes estão, conhecimento em relação ao que os nossos estudantes precisam. Tendo conhecimento em relação às nossas realidades, as possibilidades de ação ficam mais fáceis, né? Elas ficam melhores. É possível que a gente consiga desenvolver ações melhores. E quando a gente fala de ação melhor ou ação pior, são aquelas que produzem resultados. Nem sempre as mesmas ações dão os mesmos resultados para todas as escolas. É por isso que é tão importante considerar cada realidade, considerar cada comportamento, porque as nossas ações planejadas, executadas de forma consciente, de forma pautada em evidências, com certeza os resultados serão melhores, não é? E esses resultados, eles precisam chegar perto daquilo que nós esperamos, correto? E para isso vem o planejamento reverso, não é? Partir de evidências, partir de resultados para que o nosso planejamento seja elaborado, atende então essa perspectiva do planejamento reverso como uma estratégia, como uma possibilidade de potencializar a gestão do currículo, ou seja, de promover a aprendizagem, de fazer com que todos os instrumentos que nós temos aí em mãos possam realmente contribuir para atender aquilo que o nosso estudante precisa naquele momento de escolaridade, então, em que ele se encontra. Então, para isso, esses passos são importantes. Identificar os resultados desejados, não é? Aonde queremos chegar? Para identificar os resultados desejados, é preciso que nós estejamos cientes de onde estamos, não é? Então, nós estamos neste ponto. Nós precisamos sair deste ponto e chegar a outro. Qual é o nosso potencial para chegar lá? Determinar as evidências aceitáveis, não é? Então, o que é possível? Qual é a realidade em que nós estamos? O que nós temos? O que os resultados nos dizem? E dessa forma, então, partimos para o planejamento. E esse planejamento precisa ser focado em experiências de aprendizagem. Ou seja, estamos falando de um currículo que foi construído na perspectiva de desenvolvimento de habilidades e não um currículo focado em conteúdo, correto? Então, o nosso olhar é como desenvolver as habilidades que os nossos estudantes precisam desenvolver no momento em que eles estão, né? E para desenvolver as habilidades, o que podemos fazer? Daí, esse quadro, então, sintetiza um pouco do que significa o planejamento reverso e de como ele poderá ser utilizado aí para vocês como mais uma ferramenta pedagógica imprescindível para o alcance dos resultados desejados. O planejamento reverso, então, propõe que nós tenhamos objetivos claros, né, estabelecidos, construídos de forma coletiva, construídos a partir das evidências que foram coletadas, olha, por meio de diferentes instrumentos, inclusive pelos resultados das avaliações, tanto da avaliação diagnóstica de entrada, quanto da avaliação da aprendizagem em processo. É preciso que todo o corpo docente, todo o grupo coletivo da escola compreenda esses resultados, né? E que a gente olhe também para como será a compreensão dos nossos estudantes. Então, olha, os estudantes compreenderão, por meio das nossas ações, quais habilidades eles devem aprender?
Em que essas habilidades podem contribuir para a construção de sentidos na vida prática de cada um deles? Quais serão as possíveis dificuldades que eles encontrarão durante o processo formativo e quais são as perspectivas, o potencial que nós temos juntamente com eles para enfrentar essas dificuldades, não é? Então é preciso pensar, olha, para construir o planejamento reverso, o que os estudantes compreenderão, o que eles saberão e que perguntas essenciais precisarão ser feitas para que cheguemos lá, então, para que alcancemos tanto a perspectiva de compreensão dos estudantes para a produção de aprendizagem. Então, o planejamento reverso propõe que atitudes de desempenho, não é? Ou seja, voltemos lá no quadro, então, dos marcos de desenvolvimento, as atividades de desempenho, né? Como elas podem nos trazer evidências em relação às perspectivas, às possibilidades, então, de planejamento para alcançar as necessidades de aprendizagem dos nossos estudantes. Outras evidências podem ser coletadas, né? Vocês podem, por exemplo, retomar habilidades que ainda não foram assimiladas pelos estudantes por meio de outras atividades que não sejam as avaliações. E daí há exemplos, então, de práticas pedagógicas que podem permitir essa coleta. Além das avaliações, nós temos como indicação, olha, as atividades em sala de aula promovidas pelo professor, jogos pedagógicos, projetos integrados, né, ou componentes, em projetos integrados aos componentes de língua portuguesa, ou com outras áreas de conhecimento, a participação colaborativa dos estudantes nos agrupamentos, as anotações que nós fazemos em nossos diários de bordo, às vezes uma pergunta que a gente faz para o estudante durante a aula é importante para que a gente colete evidência em relação ao desenvolvimento daquele estudante, considerando as habilidades que estão sendo propostas para aquele momento, para aquela atividade, certo? E daí, então, a gente parte para o plano de aprendizagem, não é? Que atividades, que experiências de aprendizagem possibilitarão aos estudantes o alcance dos resultados desejados e planejados, então, por toda a equipe. É preciso que os estudantes experienciem, não é? E por isso o planejamento reverso, ele traz aí uma operação cognitiva bem interessante, certo? Ajudar os estudantes a saber para onde a unidade está indo ou o que se espera. Ajudar o professor a saber de onde partirá. O P, para prender a atenção dos alunos e mantê-los interessados, o que fazer? O E, para equipar estudantes, ajudá-los a experimentar as ideias-chave e explorar as questões. Oferecer oportunidades de repensar e rever suas compreensões de trabalho. O A significa permitir que os alunos avaliem o próprio trabalho e suas implicações. O outro A indica adaptar-se às diferentes necessidades, interesses e capacidades dos estudantes. E o O, para organizar-se para maximizar o envolvimento inicial e contínuo, bem como a aprendizagem efetiva. Então, professores, esse modelo, não é, de sistemática de pensamento foi proposto, não é, aí por toda a teoria do planejamento reverso, o OPERAL, certo? Essa sigla, então, está traduzida para vocês aí. O que significa esse processo? O que significa essa metodologia de ensino que pode contribuir para que os estudantes, então, alcancem os resultados esperados, tá? Essa perspectiva de aprendizagem, não é? Sistematizada aí por meio do OPERAL, está aí, nós temos a fonte, né? Está no livro do Vikings, e vocês podem estudar um pouco mais sobre ela em outros momentos, ok? Para o nosso terceiro momento, extremamente importante, professores, nós direcionaremos, então, a nossa conversa sugerindo uma experiência de aprendizagem que está relacionada às habilidades apresentadas na sequência de atividades 7 e 8 do material Aprender Sempre. É uma sugestão, e essa proposta ela está relacionada a toda essa perspectiva de planejamento reverso, de produção de aprendizagem a partir de resultados, de evidências, certo? Nós trouxemos, então, uma experiência de aprendizagem voltada para o empreendedorismo na escola. Por meio do empreendedorismo, podemos
potencializar a ação protagonista dos estudantes, da mesma forma a perspectiva colaborativa, ok? Então, essa proposta de experiência de aprendizagem, a partir de atividades relacionadas ao empreendedorismo, tem como objetivo oportunizar aos estudantes situações que possam ampliar conhecimentos e ainda auxiliando esses estudantes no exercício do protagonismo, além de fortalecer aí a autonomia deles frente ao próprio aprendizado, certo? Então, é nesse viés que nós trouxemos para vocês essa experiência voltada, então, para o empreendedorismo na escola, ok? Rapidamente, olha, essa atividade ela culminará, né, é uma sugestão também, numa feira de negócios na escola, ok? Para isso, serão consideradas atividades empreendedoras sustentáveis, certo? O objetivo dessa atividade, então, é levar os nossos estudantes para a perspectiva, não é, de atividades empreendedoras, observando que isso faz parte de competências aí da BNCC que estão ligadas ao ensino médio, certo? De modo que eles busquem também autoconhecimento e conquistem novas aprendizagens e possibilidades de exercer o senso de coletividade, aplicando técnicas de avaliação e de coleta de evidências para o planejamento e execução de ações. Então, dessa maneira, vocês podem aplicar também as técnicas do planejamento reverso para que os estudantes desenvolvam essa atividade, correto? Estão descritas aí no slide, para não tomar o nosso tempo aqui, eu não farei a leitura detalhada de cada etapa, mas estão aí as etapas, não é? Um passo a passo que pode ser customizado por vocês, pode ser ampliado, pode ser reduzido, de modo que atenda aí a realidade de cada uma das unidades. Gostaríamos muito que vocês nos devolvessem de outras formas, em outros momentos, os resultados, se é uma experiência que realmente vai contribuir para que você consiga exercer aí as técnicas do planejamento reverso e produzir aprendizagens a partir da coleta de evidências, certo? Então, estão aí todas as etapas, o passo a passo para que vocês possam desenvolver essa experiência de atividade, a experiência de aprendizagem que envolve cultura maker, que envolve protagonismo, que envolve autonomia, colaboração, ou seja, uma série aí de competências socioemocionais que precisam também ser trabalhadas com os nossos estudantes, ok? Esperamos que realmente ela produza resultados e que seja uma contribuição significativa para vocês. E outro momento extremamente importante, para a ATPC, não é? Aqui nós trouxemos sugestões também. É claro que com as experiências de vocês, vocês ampliarão esses momentos e essas sugestões aqui de forma muito interessante, acreditamos muito nisso. Então, o primeiro passo seria assistir a esse vídeo, não é? Façam as pausas, se há algum momento em que você não compreende alguma coisa, não é? Volte, leiam as anotações que aparecem para vocês aí nos comentários desse material. Se for necessário, discutam, não é? Levem essas dúvidas, levem essas situações para a discussão coletiva com outros pares na escola, de modo, então, que vocês consigam coletar as evidências, fazer anotações e que isso seja utilizado, então, para o uso do planejamento reverso como uma ferramenta pedagógica importante para produzir aprendizagem, certo? Então, nós propomos que vocês façam um estudo também detalhado das sequências de atividades que são apresentadas aqui neste momento, ou seja, a sequência de atividade 7, a sequência de atividade 8, e a partir do estudo que vocês farão delas, vocês propõem, então, as discussões, olhando para os resultados das avaliações, certo? E aí, por meio dessa discussão coletiva, perdão, me desculpe, vocês seguirão, então, para uma outra etapa, não é? Como pensar em atividades que possam, então, desenvolver as habilidades propostas nas sequências de atividades e que estão dialogando de forma muito coerente com as habilidades que estão sendo utilizadas para a elaboração das avaliações utilizadas pela rede. Como esses resultados serão utilizados para o desenvolvimento dessas habilidades? Examinem, analisem, explorem essa coleta de evidências de modo que o planejamento reverso esteja articulado, então, a esses resultados.
né? E que as técnicas desse planejamento sirvam aí de maneira muito efetiva para que vocês alcancem muito sucesso, tá? Então, durante a TPC, considerem os aspectos teóricos, nós temos aí o referencial teórico utilizado para a elaboração desta pauta, não é? Precisa ser explorado, estudado, né, de forma coletiva, envolvendo todas as áreas do conhecimento aí na escola, ok? Bom, neste momento, nessa conversa de hoje, então, olha, o que nós fizemos? A nossa intenção foi retomar com vocês, não é, algumas avaliações propostas pela rede, principalmente a avaliação diagnóstica de entrada e depois a avaliação da aprendizagem e processo aplicadas em 2022, a fim de que elas tenham um papel importante nas discussões, na produção, no planejamento de intervenções pedagógicas voltadas para a progressão do desempenho escolar dos estudantes do ensino médio, certo? Então, discutir esses aspectos teóricos, olha, no segundo momento, em relação ao planejamento reverso, não é, foi a nossa proposta do segundo momento. Então, nós discutimos esses aspectos, trouxemos para vocês a proposta do planejamento reverso, que parte, então, que é construída a partir de evidências, a partir dos resultados esperados, como mais uma possibilidade aí de intervenção pedagógica para a aplicação das sequências de atividades 7 e 8, ok? E ao final, então, nós sugerimos essa experiência de aprendizagem voltada para o empreendedorismo, considerando, então, todas as competências básicas que estão lá na BNCC voltadas para o ensino médio, certo? Esperamos que os nossos estudantes sejam cidadãos críticos, não é? Que tenham competência leitora adequada para o nível de escolaridade, para o momento em que eles estão, né, e que consigam aí exercer todo o protagonismo, toda a autonomia deles como pessoas ativas, né, envolvidas na conquista dos seus sonhos, né, dos seus projetos de vida, certo? Então, queridos, esperamos que vocês façam as devolutivas, né, acessando esse QR Code que aparece para vocês, ok? Agradecemos extremamente a participação de vocês, né? Então, vamos voltar aqui. Ok? Agradecemos a participação, muitíssimo obrigada, tá? Esperamos ter contribuído para que vocês façam excelentes reflexões aí acerca dos resultados para a coleta de evidências e que tenham um excelente trabalho. Muito obrigada.